Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. De volta a Londres. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar aqui. Uma saudação a você, aos colegas de bancada e especialmente a toda a nossa audiência. Sim, estou de volta em casa, estou de volta em Londres. Muito bem, vamos começar com uma notícia urgente, Ivan Kleber, porque 2 mísseis lançados pela Marinha do Irã atingiram uma fragata da Marinha dos Estados Unidos. A informação é da agência de notícias Fars, alinhada à Guarda Revolucionária Iraniana. Você tem mais informações a respeito desse ataque? Daniel, isso mesmo. O lado americano, há coisa de 10 minutos atrás, 20 minutos atrás, disse que essa informação não procede. Sim, os mísseis foram lançados, mas eles não teriam atingido o alvo. Porque essa notícia é extremamente importante, são os primeiros mísseis lançados ou por os Estados Unidos ou pelo Irã após o início do cessar-fogo do mês passado. O lado americano, então, está negando essa informação, dizendo que o navio não foi atingido. Qual o contexto que nós precisamos trazer aqui, Daniel? Ontem, o presidente Trump anunciou o plano de uma coalizão para fazer ali o trajeto do Estreito de Hormuz e acompanhar os navios carregados com petróleo. O Irã disse que não permitiria isso. Pela madrugada, o regime iraniano também disse que atacaria qualquer navio americano que tentasse, de alguma maneira, realizar aí essa proteção, né, a qualquer navio petroleiro. E uma hora depois nós tivemos a confirmação, então, do lançamento desses 2 mísseis. Agora chega a informação, então, que os mísseis não atingiram o navio americano. A gente está aguardando mais informações. O lado iraniano diz que atingiu, o lado americano diz que não. Se atingiu, Daniel, não vai demorar muito para a gente ter aí, inclusive, imagens, enfim, do navio atingido. Por enquanto, eu acredito que o lado americano está trazendo a informação. Se tivesse sido atingido, dificilmente eles conseguiriam negar essa informação por muito tempo. De qualquer maneira, precisamos aguardar aí as próximas horas, mas isso sim já representa uma escalada, né, e um possível fim do cessar-fogo, porque como os Estados Unidos irão reagir agora a esse lançamento dos 2 mísseis? Isso é um fato. Vão tentar ainda a via diplomática? E se de fato o navio foi atingido ou teve que lançar também ali um míssil, alguma coisa para se defender, o lado americano vai revidar isso? Lembrando que nos últimos dias, pelo menos na última semana, os Estados Unidos reabasteceram consideravelmente os seus estoques de mísseis e de munição na região do Oriente Médio. Na semana passada, nós tivemos uma declaração do ministro da Defesa de Israel, o senhor Israel Katz, dizendo que Israel estava pronto para retomar as hostilidades contra o Irã, só aguardando a luz verde dos Estados Unidos. Será que depois desse episódio aí de agora de manhã, nós teremos essa luz verde? Lembrando que o presidente Trump mais uma vez rejeitou uma proposta de paz do Irã, que na verdade, Daniel, era a mesma proposta requentada. Eles estão desde o início da guerra com a mesma proposta. Eles dizem que vão apresentar uma nova proposta, mas não tem nada de novo. Então eu inclusive estou aqui ao vivo, mas acompanhando as atualizações, e se tivermos mais alguma informação relevante sobre esse lançamento, né, desses 2 mísseis contra um navio americano, a gente atualiza a nossa audiência, Daniel. Agora, Ivan, uma notícia triste. Outra guerra, a da Rússia contra a Ucrânia, fez uma nova vítima e é um brasileiro. O brasileiro Jardel Cipriano Caetano morreu durante um ataque de drones na Ucrânia. Natural de São Mateus, no Espírito Santo, o jovem de 23 anos atuava como fuzileiro do exército da Ucrânia. Quais são os detalhes sobre esse caso, Ivan? Pois é lamentável. Lembrando que a Ucrânia, Daniel, ela conta muito com o apoio desses voluntários de militares do mundo inteiro que desde o início da guerra se colocaram à disposição para combater do lado iraniano, do lado ucraniano. Nós temos também ali mercenários, nós temos vários grupos atuando dentro da Ucrânia. Não acredito que seja o caso desse rapaz. E aqui a gente tem um exemplo, né, de como esse combate da Rússia e da Ucrânia, ele ainda está acontecendo, as tensões estão no Oriente Médio, mas como de fato virou a guerra dos drones, né? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia hoje utilizam muito dos drones. Essa incapacidade da Rússia conseguir avançar no território ucraniano se deve muito a essa questão dos drones. E a gente tem que noticiar, então, lamentavelmente, aí, a morte de um brasileiro, toda a nossa solidariedade também à família, não é? Lembrando que o Brasil é um dos países que mais enviou, digamos assim,
voluntários, né? Não foi uma decisão de governo do Brasil, né? Mas existem muitos voluntários brasileiros combatendo do lado da Ucrânia. Tem alguns que também foram combater para o lado da Rússia, mas em grande parte para o lado da Ucrânia. E a morte desse rapaz nos lembra o que é a guerra, né, Daniel? A guerra nunca é boa, nunca é legal e traz mortes. E, infelizmente, fez mais uma vítima aí na pessoa desse rapaz aí que faleceu, Daniel. A Berenice Leite vai levantar uma questão para a gente. Oi, Ivan, bom dia. Sempre muito bom poder encontrar você por aqui. E olha, queria trazer um pouco do assunto agora aqui para o Brasil, porque o presidente Lula sancionou uma lei que vai permitir, em tese, que o BNDES volte a financiar outros países. A gente já sabe de um contexto onde Cuba, Venezuela, por exemplo, eles têm dívidas bilionárias com o nosso país, né? Então, queria te ouvir sobre isso, porque essa atitude, ao que me parece, o Lula quer novamente ajudar essa companheirada com o erário público, não? Olá, Berenice. Bom dia, boa semana para você. Olha, realmente, não é de hoje, não é? Essa questão dessa relação Brasil-Cuba, Brasil-Venezuela, principalmente Brasil-Cuba, vem já há algum tempo, né? Ficou muito conhecida a questão do Porto de Muriel, mas se fosse só o Porto, né? Até que eu acho que assim, estaria dentro do aceitável. Mas esses dois países têm dívidas bilionárias com o Brasil, e essa questão do BNDES, o governo brasileiro precisa estar muito atento, Berenice, porque na sexta-feira, agora, dia 1º, o presidente Trump assinou um decreto dando autorização ao secretário Rubio e ao secretário de Tesouro Scott Bessent de aplicarem sanções a instituições financeiras estrangeiras que de alguma maneira apoiem membros do regime comunista chinês. Obviamente que o BNDES, em teoria, não deveria fazer empréstimo a uma pessoa lá em Cuba, né? Isso é algo que a gente precisa frisar. Mas, de qualquer maneira, é uma situação muito borderline, né? É uma situação muito perigosa que pode dar margem de interpretação por parte do governo americano de que o BNDES está sendo utilizado, caso realmente repassem recursos para Cuba, né, para a manutenção do regime comunista de Cuba no poder. Em um momento, olha só, o próprio presidente Trump declarou durante o final de semana que Cuba pode ser a próxima, inclusive ele falou que o porta-aviões Abraham Lincoln, que é um dos maiores porta-aviões do mundo, a tão logo termine a questão do Irã, possa voltar, ir em direção, não é, ao Caribe, que possa estacionar ali a poucos metros da ilha cubana, o que levaria os cubanos a se renderem. Enfim, será que nesse fim de governo Lula, né, nesse governo que a gente já falou na semana passada, que o Lula é um ex-presidente em exercício, vale a pena arrumar essa encrenca com o governo americano? Tá certo que eles estão querendo essa encrenca já há algum tempo, mas colocar o BNDES ou outras instituições financeiras do Brasil a serviço de uma eventual manutenção do regime cubano no poder, olha, poucas vezes eu vi a expressão brincando com fogo ser tão bem aplicada como seria essa questão. E sobre a dívida, Berenice, eu até jogo essa pergunta aqui para o nosso chat. Essa dívida é para nós, é com nós, né? A população brasileira. Vocês aí, pagadores de impostos no Brasil, eu também pago essa dívida. Será que algum dia a gente vai receber? Nem os charutos, acho que uma vez tinha um contrato ali que dizia que a Cuba deveria pagar o Brasil com charuto, acho que nem o charuto me mandaram. Então, eu sinceramente acho que essa é uma conta perdida. O problema é não aumentar ainda mais essa dívida no momento em que o Brasil passa economicamente, né? Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, parlamentares de esquerda promoveram um jantar privado em Brasília para recepcionar o novo embaixador de Cuba no Brasil, Vítor Manuel Palomo. O encontro ocorreu no apartamento da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e reuniu nomes de diferentes partidos de esquerda. O encontro teve críticas à política de Donald Trump e manifestações de apoio à ditadura cubana. Como é que foi essa recepção, Ivan? Bom, essa foto que você colocou aí, Daniel, a nossa direção colocou, ela representa bem o que ficou conhecido também como a tal da esquerda caviar, né? Quer dizer, festa, recepção. Não vejo nenhuma preocupação, talvez palavras, mas ações que são importantes com a população cubana, né? Nós estamos aí com um recorde de cubanos entrando no Brasil. Isso demonstra, né, que a ilha está próxima de um colapso, né? Muitas pessoas tentando uma vida melhor.
mas ali também nós deveríamos ter um controle mais bem feito de quem está entrando no nosso país. Eu estou acostumado a noticiar essas questões relacionadas à Europa, né? Mas no Brasil a gente está tendo aí também uma enxurrada dessa imigração, vários cubanos entrando no nosso país. Inclusive, na semana passada, alguns brasileiros foram presos, acusados de serem, aspas, mulas, né? Daquele que fazem o transporte ali de pessoas para dentro do território nacional, e a gente vê essa festa aí, mas enquanto isso o povo cubano está beirando aí passar fome, né? A gente sabe que a situação é extremamente dramática, falta energia, o socialismo já caiu de podre naquela ilha. O próprio secretário Rubio declarou recentemente, né, que é um regime que está caindo de podre, e no Brasil a gente está trabalhando pela manutenção do regime. Agora, olha, se os planos e as declarações do presidente Trump derem certo, acho que esse embaixador não vai ficar muito tempo aí, não, e pode ser que eles tenham que fazer uma festa de despedida para ele, Daniel. E Donald Trump declarou que os Estados Unidos tomarão Cuba quase de forma imediata. Isso, Ivan Kleber, o republicano brincou, vamos dizer assim, com essa possibilidade de usar o poderio militar norte-americano contra a ilha depois de encerrar a guerra no Irã. O que mais o Trump disse sobre Cuba e o que os Estados Unidos pretendem fazer com a ilha caribenha depois dos conflitos no Irã? Daniel, ele disse que Cuba tem problemas. O presidente Trump entendeu que o índice de popularidade dele sobe quando ele combate esses regimes socialistas da América Latina. Nós já vínhamos antecipando aqui, até mesmo antes do início da guerra no Irã, que tão logo a questão do Irã fosse resolvida, Cuba seria a próxima a receber aí uma visita norte-americana. Em um evento, o presidente Trump, então, declarou, né, que ele enviaria aí o Abraham Lincoln e que tão logo os cubanos vissem o Abraham Lincoln, porta-aviões, eles se renderiam. Mas ele fez mais do que isso, Daniel. A gente precisa separar aquelas declarações que o Trump faz em eventos das ações. E as ações da última sexta-feira foram significativas. Eu dei o exemplo aqui de uma delas, né? O governo americano agora pode sancionar instituições financeiras que contribuam de alguma maneira com, inclusive, militares cubanos, agentes de inteligência de Cuba, mas ele deu uma espécie, Daniel, de carta branca para o secretário Marco Rubio e para o secretário de Tesouro Scott Bessent para avançarem com ações, por enquanto, diplomáticas, sanções contra o regime cubano. Mas, segundo um relatório do mês passado, melhor dizendo, segundo uma informação de bastidor do mês passado, o Pentágono já estaria elaborando planos, isso há um mês, ou seja, o plano já está pronto a essa altura do campeonato, para uma possível intervenção militar em Cuba. Algo estilo na Venezuela, talvez algo maior, mais complexo, para levar de uma vez por todas, o fim desse regime. O presidente Trump, Daniel, ele caminha para o meio do segundo mandato dele. Nós sabemos que ele quer deixar um legado. Se ele derrubar o regime cubano, ele será lembrado para sempre como o presidente que derrubou esse regime. Coisa que John Kennedy não conseguiu, Ronald Reagan não conseguiu, os dois Bushes não conseguiram, Bill Clinton não conseguiu, e por aí vai. A lista é extensa. Nixon, enfim. Então, se ele quer deixar um legado, pode ser esse o legado. E ele tem justamente na figura do secretário Rubio, que é de origem cubana, talvez a pessoa certa para ser o arquiteto aí dessa transição. E olha, Daniel, não tem como, tá? Não quero ser repetitivo, mas não tem como falar da queda do regime cubano sem falar de um duro golpe ao Foro de São Paulo. Se o regime cubano cair, o Foro de São Paulo estará fortemente abalado como nunca esteve, Daniel. Pois é, falando agora sobre a tensão lá no Oriente Médio, ainda a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, diz que os Estados Unidos não vão aceitar que o Irã tenha armas nucleares. O regime de Teherã havia proposto, inclusive recentemente, que as conversas sobre o seu programa nuclear fossem adiadas. E aí, Ivan, até quando vai durar esse impasse aí nas negociações entre os dois países, hein? Até acabar a paciência do Trump, Daniel, que pode acabar daqui 5 minutos como daqui uma semana. Mas esse é o principal objetivo, isso está bem claro. O Irã não pode ter armas nucleares. E cada vez que eles enviam uma proposta, como eu disse, é uma proposta requentada que não aborda, né, essa questão nuclear. É por isso que os Estados Unidos estão abrindo conversações, estão impressionando a China, porque a China talvez hoje seja o país que tem condições
de retirar, né, o apoio que ela dá ao Irã, e aí sim colocaria o Irã numa situação extremamente fragilizada e aí tendo que abrir mão desse programa nuclear. A Casa Branca via com bons olhos a interrupção do programa nuclear iraniano por pelo menos 20 anos e com uma revisão daqui 10 anos. Se o Irã, de fato, aceitasse algo seriamente nesse sentido, a gente teria um avanço. O problema é que o Irã nem isso aceita. Não é tanto o ponto do Irã, Daniel, dizer, olha, vamos interromper aqui o programa nuclear. Isso aí eles podem fazer, não é tão complexo. É que quando eles dizem isso, você precisa permitir a entrada de inspetores, né, nas usinas nucleares, enfim, para controlar de fato que o programa está interrompido. O Irã pode até dizer que vai interromper, mas eles não querem permitir a entrada dos inspetores. É aí que está o grande impasse. Enquanto isso, o embargo naval dos Estados Unidos continua e o Irã está muito próximo de perder a capacidade de estocar petróleo. E aí, vai fazer o quê? Vai jogar o petróleo fora? Petróleo que deveria ir para a China, inclusive. Então, eu acredito que não tem como se estender muito essa questão, justamente por conta que a Guarda Revolucionária e o regime iraniano estão sendo afetados fortemente economicamente com esse embargo naval que os Estados Unidos impôs, Daniel. E o Pentágono confirmou a retirada de 5 mil soldados norte-americanos da Alemanha, Ivan. A ordem partiu diretamente de Donald Trump, não é? A medida revela o agravamento da crise entre Washington e o governo do chanceler Friedrich Merz. Como é que está essa retaliação aí de Trump a Merz? Como é que tem repercutido isso, Ivan? Começou com o Merz dizendo que os Estados Unidos estavam sendo envergonhados, passando vergonha no Irã. Lembrando que a Alemanha não contribuiu em nada, né, com o apoio, com nenhum tipo de apoio militar ou de inteligência com os Estados Unidos. Lembrando que ambos fazem parte de uma aliança chamada OTAN. Agora, até aí, tudo bem. Agora, quando o chanceler alemão diz que os Estados Unidos estão passando vergonha, obviamente que ele deveria esperar aí uma retaliação, e essa retaliação veio com a retirada dessas 5 mil tropas, né, com esses 5 mil soldados das bases da Alemanha. Os Estados Unidos continuam com uma presença militar ali. É um recado que o presidente Trump deu. Agora, muita gente não entende por que essas tropas estavam ali. Seria um interesse só americano de manter essas tropas ali? Não necessariamente, Daniel. A presença de tropas americanas, por exemplo, na Alemanha Ocidental, impediu que a União Soviética invadisse a Alemanha Ocidental através da Alemanha Oriental. Por muitos anos, a simples presença de uma tropa de soldados americanos na Alemanha impediu o avanço da União Soviética. Depois, caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética. Mas olhando agora atrás, foram apenas 14, 15 anos entre a queda da União Soviética e a invasão da Rússia à Crimeia, que depois deu início à guerra da Ucrânia, onde nós estamos hoje. Ou seja, é um espaço temporal realmente muito curto. E a presença dessas tropas americanas ali na Alemanha e em outros países é justamente o que impede que algum país tente um ato militar, né, contra esses países. Então foi um primeiro recado do presidente Trump. Vamos ver se a diplomacia volta à mesa e quem sabe os Estados Unidos mudem de ideia sobre esses 5 mil soldados, Daniel. Ivan Kleber, diretamente do Reino Unido, com informações mundo afora para a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, até amanhã. Muito obrigado, Daniel. Uma saudação a você, a toda a nossa audiência, que eu espero que vá deixar o like aí agora pra gente. Eu vou vir no chat conferir se estão deixando o like. E aos colegas de bancada aqui, bom prosseguimento de programa.